tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, para estarmos meditando a liturgia da palavra que este domingo nos oferece. Iniciamos mais um mês bonito, o mês vocacional, este mês de agosto. E a igreja procura, ao longo deste mês, estar rezando por todas as vocações. E este domingo começamos a rezar pelas vocações sacerdotais que a igreja nos convida a estarmos unidos a todos os nossos irmãos e irmãs que vivem, neste caso, todos os nossos irmãos que vivem nesse ministério ordenado. A igreja tem um grande zelo por todos os sacerdotes, bispos, diáconos, que vivem esse ministério com zelo e com amor. Por isso, nos unamos a todos e assim rezemos para que Deus mantenha sempre a fidelidade de todos nós e assim sejamos verdadeiros servidores da igreja. Te convido sempre que a ouvir ou assistir esses nossos vídeos, que você possa estar deixando sempre seu like, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo se ainda não é inscrito. Peça a seus amigos que se inscrevam em nosso canal e assim você está se unindo a mim e se tornando comigo um evangelizador. Hoje a primeira leitura que nos é oferecida do livro do Êxodo, capítulo 16, versículo de 2 ao 4 e 12 ao 15. Mostra três coisas que vale a pena ser elencado. Primeiro, a murmuração do povo no deserto, que Moisés os resgata da terra da escravidão e está conduzindo-os para a terra da liberdade. E no meio do caminho, este povo se volta contra Moisés e se demonstra saudosistas, se demonstra que tem apego à escravidão e reclama a Moisés: melhor se tivéssemos morrido lá no Egito, porque lá pelo menos tínhamos comida com fartura. A segunda coisa é justamente a intervenção de Moisés, que pergunta a Deus o que fazer. E Deus responde no terceiro momento. Deus responde pedindo ao povo uma parcela de contribuição, ou seja, um papel ativo nesta atuação divina. Deus sempre nos pede um papel ativo na sua ação. E aqui Deus então envia: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, o maná que Deus enviará do céu será fruto de um crer. Se o povo crê em Deus, que é liberdade, que caminha com eles, terá o maná, terá o alimento que os saciará da fome. Ou seja, e à medida que eles crerem, virá do céu o alimento que o Senhor os enviará. E este povo se surpreenderá com a atitude, com a ação de Deus, e se pergunta: o que é isto? Diante da fartura enviada por Deus, do pão que mostra o caminho da liberdade que estão a percorrer. E assim, Deus então vai dizer por meio do profeta: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Caríssimos, é importante aqui voltarmos para esta dinâmica do crer. É a partir das passadas firmes e convictas que nós chegaremos a Deus. O evangelho que nós meditamos é João capítulo 6, versículos 24 ao 35. É continuação daquele evangelho da multiplicação dos pães. Jesus sai daquele momento onde havia saciado a multidão e vai para o outro lado do rio Jordão. E ali a multidão
corre à procura de Jesus quando sente sua falta. E quando encontra, a pergunta é: Rabi, como chegastes aqui? Ou quando chegastes aqui? A pergunta correta seria: como chegaste aqui? Se a multidão realmente demonstrasse que estava querendo seguir os passos de Jesus, imitando-os, eles perguntariam: como chegaste aqui? Mas como o interesse deles não é imitar Jesus, mas sim se beneficiar daquilo que faz Jesus, eles perguntam: como chegaste aqui? Quando chegastes aqui? Esse quando chegastes aqui justamente demonstra o interesse dessa multidão, não em se aperfeiçoar em Jesus, mas sim em absorver ou se beneficiar com aquilo que faz o Mestre. E aí Jesus aproveita essa oportunidade e vai dar-lhe uma bela catequese. E a sua catequese começa justamente em interrogar, em esclarecer essa multidão, quando diz: estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Não porque me vistes ou vistes os sinais, mas porque comestes o pão e enchestes a barriga. E agora queres novamente encher a barriga. Jesus dirás: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Ou seja, esforçai-vos não por aquele alimento que eu vos dei lá na montanha, mas esforçai-vos pelo pão que permanece. Ou seja, esforçai-vos não para ter quantidade de pão na vossa casa, mas sim esforçai-vos para crer no pão. O importante não é acúmulo de pão, mas crer naquele pão que eu recebo de Deus. Ou seja, o acreditar é aquilo que Jesus pede para que alimentemos em nossa vida. E não simplesmente encher a barriga. Ou seja, seguir Jesus não passa pelo encher o estômago, mas seguir Jesus passa por uma convicção. E esta convicção passa necessariamente pelo acreditar. Este crer é que fará toda a diferença de Jesus. E aí ele vai dizer que o alimento que nós cremos é justamente aquele que permanece, que o Filho do Homem nos dará, que é o próprio Jesus. E aí Jesus vai dizer que nós, alimentando esta fé que crer nele, a obra de Deus é que justamente nós, quando a multidão pergunta: mas o que nós precisamos fazer? Jesus vai dizer que a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Ou seja, a ênfase que Jesus nos propõe, o caminho que ele nos propõe é justamente o caminho do acreditar. E finalmente, Jesus vai dizer, depois que o povo recorda que seus pais comeram maná no deserto, que o profeta os deu, Jesus vai dizer que quem deu aquele pão foi o meu Pai que está no céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui está uma grande diferença do maná que foi dado no deserto para o pão que Jesus oferece. O maná que foi dado no deserto era um pão perecível que dava para matar a fome, comia hoje, amanhã estava com fome novamente. O pão que Jesus oferece é uma outra modalidade. É um pão em que quem come dele nunca mais terá fome. Quem come dele não precisará mais de pão, mas saciará a sua própria vida, porque é o pão que vem do céu, vai dizer Jesus. É assim que a multidão diante de Jesus vai dizer: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Essa deve ser o nosso mantra. Senhor, dá-nos sempre desse pão. O alimento que renova a vida, o pão que nos dá a verdadeira vida em Deus. Termina Jesus reafirmando a verdade de fé: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Existe caminho mais perfeito do que esse? É claro que não. Esse é o caminho ideal. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim
nunca mais terá sede. Abracemos este pão e acolhemos para que este pão nos santifique e nos faça as novas criaturas. Terminamos essa liturgia da palavra com os belos recados de Paulo, que continua na comunidade dos Efésios. E aqui Paulo vai dizer para uma comunidade incrédula que tinha dificuldade em se abandonar a Deus. Ele vai dizer: não continueis a viver como vivem os pagãos, seja distante de Deus, acreditando em um Deus materialista. Ele vai dizer então: é preciso dar passo. Não podeis viver com a inteligência vazia que o mundo nos oferece. Por isso, terminei dizendo: despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o feito das paixões enganadoras. E o caminho é renovar o vosso espírito e vossa mentalidade. Abandonar todas as nossas posturas, tudo aquilo que nos atrapalha no seguimento de Jesus, tudo aquilo que nos impede de acolher o verdadeiro pão do céu e abraçar este homem novo, aquele que se une a Deus, aquele que vive sob os ensinamentos do Senhor. Rezemos por todos nós, sacerdotes, para que sejamos homens fiéis a Deus, homens convictos da sua vocação, homens em busca da santidade, humanos que somos, que erramos, que temos nossas fragilidades, mas que temos um grande desejo, o desejo de acertar, o desejo de ser santo como Deus é santo. Obrigado a todos vocês que me acompanham, que acreditam naquilo que nós ensinamos, que busco transmitir e que vos garanto, tudo que vos transmito, eu procuro o máximo possível rezar, sentir essa palavra na minha vida. A humanidade nos impede de já aqui estarmos na plena santidade, mas buscamos e temos esta convicção da importância de cada dia dar passos em direção a esta santidade, como prêmio daqueles que vivem a sua entrega a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos revista de sua graça e nos torne cidadãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo